Oi. Boa noite, meus irmãos. Gostaria de ter um tempo antes das crianças saírem, para que a gente possa orar por elas, também pela palavra que será ministrada nessa noite. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, poder estarmos na Tua casa no dia do Senhor, para te render um culto, louvores que devem ser direcionados única e exclusivamente a Ti, Pai. Para aprender mais sobre a Tua palavra, ter comunhão contigo e com o Teu povo santo. Quero te orar em especial pelas crianças, que o Senhor possa falar o coração delas nessa noite, estar cuidando delas, Pai. Que elas também possam te cultuar. Te oro te pedindo, pela exposição da Tua palavra, me ajuda a ser fiel ao texto sagrado. Que o Teu Santo Espírito esteja atuando aqui nessa noite. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Agora as crianças, com calma, podem se dirigir para o culto que acontecerá lá em cima. E nós vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 7. Nosso amado irmão Theo já leu o texto. Romanos, capítulo 7. Essa noite iremos fazer a exposição dos versos 7 ao 12. Não, tá de boa. Tá de boa. Um dos maiores teólogos de toda a história da igreja, sem dúvida, foi Agostinho de Hipona. E você já deve ter ouvido falar sobre ele. Apesar da sua grande contribuição para a teologia, não é sobre isso que a gente vai falar sobre ele hoje. Pelo menos não agora. Dentre os muitos escritos que esse grande homem de Deus nos deixou, é possível encontrarmos algumas histórias que o próprio Agostinho conta de sua vida, de sua infância, de sua juventude, períodos em que ele ainda não era um cristão, período em que ele ainda vivia perdido e errante por esse mundo. Eu acredito que muitos aqui saibam, já tenham ouvido falar sobre a juventude sexualmente pervertida de Agostinho de Hipona. Ele faz questão de deixar isso bem claro. Olha, na minha juventude eu era um pervertido sexualmente. E como ele estava sempre em busca de prazer, nunca negando ao seu corpo o que ele desejava. Mas talvez uma história não tão famosa seja um episódio de sua infância, em que ele e outros meninos saíam juntos para, adivinha só, invadir algumas propriedades e roubar peras. Ele fala que haviam algumas pereiras, frutas que davam pera, e as crianças se reuniam para justamente invadir essas propriedades e roubar as peras. Só que é interessante quando ele vai explicar qual era a motivação do coração dele. O que o motivava a roubar essas frutas não era a fome, pois logo em seguida eles jogavam as peras aos porcos. Mas o objetivo deles também não era alimentar os porcos. O próprio Agostinho confessa, abre aspas para ele: eu quis roubar, não por necessidade, mas por falta de justiça. Eu quis roubar, por aversão à justiça. Ele confessa isso, aversão à justiça por conta da minha maldade. Roubei de fato coisas que já tinha em abundância e da melhor qualidade. E não para desfrutar do que roubava, mas pelo gosto de roubar. Pelo pecado em si. Achava prazer no ilícito somente pelo fato de ser ilícito. Fecha aspas para ele. Essa maldade entranhada no coração de uma criança é a mesma que está nos corações de muitos. É a mesma que habita
que habitava no nosso coração antes de sermos resgatados por Cristo e termos um encontro pessoal e verdadeiro com Ele. É justamente sobre essa maldade entranhada no coração que o apóstolo Paulo vai escrever Romanos capítulo 7, dos versos 7 a 12. O apóstolo Paulo tem o objetivo aqui nesse trecho de mostrar qual é a relação entre o pecado que está no coração do homem e a lei do Senhor, a lei de Deus. E é isso que veremos então essa noite. Qual é a relação entre a lei de Deus e o pecado que está entranhado nos corações dos seres humanos? Para lembrar alguns irmãos sobre o contexto dessa carta, e justamente do capítulo 7, Paulo já havia falado alguns versículos anteriores que a nova vida com Cristo significa morte para a lei. Aqueles que estão em Cristo não estão mais sob o jugo e o domínio da lei. A nova aliança, trazida pelo sangue do Cordeiro, significa libertação do jugo da lei. Douglas Moo vai dizer que esse parágrafo tem dois propósitos principais: exonerar ou inocentar a lei da acusação de que ela é pecaminosa. E o outro objetivo, deixar mais claro qual é a verdadeira relação entre a lei, o pecado e, consequentemente, a morte. E olha só interessante como Paulo começa no versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Aqui os irmãos já devem estar familiarizados, eu já expliquei algumas vezes, a forma de Paulo escrever em algumas de suas cartas, principalmente em Romanos, quando ele vai usar o formato da diatribe, que é quando ele levanta um adversário imaginário para argumentar com ele, para debater com ele. E ele faz perguntas que provavelmente o seu público-alvo faria. Diante de um contexto em que ele falou sobre como a lei ela pode estar relacionada com alguns aspectos negativos, como o pecado, Paulo imaginou que alguns levantariam essa acusação contra a lei. Então, Paulo, quer dizer que depois de tudo que você falou a nós, significa que a lei de Deus é pecado? Ou que a lei de Deus é pecaminosa? E a resposta de Paulo? De modo nenhum. É o seu famoso megenoito. É a negativa mais forte do grego que ele poderia usar aqui. É como quem... Ele não está só dizendo não, ele está dizendo, claro que não. De forma alguma. Ou como foi bem traduzido, de modo nenhum. Paulo quer deixar claro aqui que a lei não tem relação alguma com o pecado e ela não é pecaminosa. E é assim que ele termina essa parte no versículo 12. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Paulo levanta aqui essa réplica justamente para deixar claro para os irmãos que em Roma nós já bem sabemos que haviam judeus e gentios. E quando ele fala da lei aqui, nós já sabemos, inclusive também de outras vezes que ele cita, que ele está falando sobre a lei mosaica, entregue para os judeus no Sinai. E ele está dizendo, essa lei, a lei de Deus, ela não tem relação com o pecado. Ela não é pecaminosa. Ela é santa. O apóstolo, então, ele corrige essa possível confusão que os seus leitores poderiam estar fazendo, conectando a lei de Deus com coisas ruins. É exatamente isso que ele comenta também no verso 5, que nós vimos na exposição passada. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Essas paixões pecaminosas, elas não surgiam por causa da lei, mas elas eram apenas postas em realce. A lei servia como que uma luz diante das trevas, apontando, há pecado aqui, há transgressão aqui. Por isso Paulo é tão rápido e tão enfático em sua resposta. De modo nenhum. A lei não pode, ela não tem relação alguma com o pecado. Ela não é má em sua essência, como ele acabou de mencionar também no verso 12. Mas ela serve para mostrar
o que há dentro dos corações. Essa é a função da lei. Ela vai mostrar para cada um, judeus, gentios. A gente sabe que os gentios, eles não viviam debaixo da lei mosaica, mas eles tinham uma lei inscrita no coração deles. E por meio dessa própria lei, eles julgavam a si mesmos, ou inocentando-se, ou condenando a si mesmos. E essa própria lei do coração deles atestava contra eles. A lei serve para mostrar o que há de mais perverso, não naquele que a criou, mas naquele que está sujeito a ela. Isso fica claro no decorrer do verso 7, em que Paulo vai conectar a lei ao conhecimento do pecado. Olha só, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Essa é a conexão que Paulo está fazendo. Conhecer aqui é a ideia de chegar ao entendimento como resultado de passar por uma experiência, algo bem experimental. Aprender na prática, vir a entender, perceber, compreender. Não é apenas um conhecer de, eu estou sabendo. Não. É uma experiência que a lei faz com que as pessoas, de fato, olhem para dentro de si mesmas e enxerguem o pecado. E o exemplo que Paulo dá aqui é: pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Paulo não está dizendo, é interessante notar isso, que ele não poderia cobiçar antes da lei dizer, não cobiçarás. Ele está dizendo que, cobiçando ou não tinha como ele ter conhecimento disso. Não antes da lei dizer, não cobiçarás. E aí sim, agora ele tem um certo conhecimento empírico, na prática, experimental, de saber que o pecado habita no seu coração, de dar nomes aos pecados. Douglas Moo vai parafrasear aqui, ele diz, por meio da lei, eu vim entender ou reconhecer a real natureza e o poder do pecado. Por meio da lei, eu vim experimentar o pecado pelo que ele realmente é. Não que eu não pecasse antes, mas agora ficou claro diante dos meus olhos. Por meio da lei, o pecado produziu em mim todos os tipos de desejos pecaminosos. E por meio da lei, o pecado ganhou vida e produziu morte. É exatamente isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui. Então, não, o pecado, a lei, digo melhor, ela nunca gera o pecado. Mas a lei, como Paulo está destacando aqui, ela serve para jogar luz sobre o pecado. Após mostrar, então, essa relação entre a lei e o pecado, Paulo cita um exemplo, que eu já li com os irmãos. Não cobiçarás. Eu gostaria de ir lá em Êxodo com os meus irmãos, Êxodo capítulo 20, para a gente dar uma olhada. Como Deus expõe, principalmente esse último mandamento do decálogo. Êxodo capítulo 20, verso 17. Diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. E assim termina o decálogo. E assim Deus entrega a lei a Moisés e ao povo judeu. Pode voltar comigo lá para Romanos. Só que os irmãos podem perceber que não parece ser um exemplo que Paulo tira ao acaso, da aleatoriedade. Como se ele, no lugar de cobiça, pudesse colocar outro pecado aqui. Eu acredito que Paulo foi intencional ao escolher a cobiça. Provavelmente 2 motivos levaram ele a escolher e colocar aqui a cobiça como um exemplo. Primeiro, se ele tivesse escolhido outro pecado da lista dos 10 mandamentos, é possível que alguns judeus acreditassem que não tivessem esse pecado, que eles eram inculpáveis. Você lembra da história do jovem rico? Como é que ele chega falando com Jesus?
mestre ou bom mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida, o reino? Jesus diz, você conhece os mandamentos. Qual a resposta do jovem rico? E aí Jesus vai lembrando alguns, né? Não matarás, não furtarás, enfim. O jovem rico diz o quê? Isso aí eu tenho feito desde que eu era criança. Então, para alguns judeus, eles olhavam para os mandamentos, o não matarás. Eles pensavam, olha, eu nunca matei ninguém. Então, estou livre, né? Me safei aqui desse mandamento. E aí Jesus vem para aprofundar o debate. Ele diz, olha, aquele que se ira contra o seu irmão, no coração, já o matou. E Paulo escolhe esse pecado da cobiça, porque é um pecado muito entranhado, bem profundo, e dificilmente algum judeu poderia dizer, esse aqui eu escapei, esse aqui eu nunca cometi. Inclusive, é nesse pecado, talvez da cobiça, ou do desejo, da avareza, que Jesus pega o jovem rico. Ele diz, pois vende tudo que tu tem e me segue. E o texto continua dizendo que o jovem rico saiu triste, porque ele tinha muitas posses. Então, a cobiça tomou conta dele. E esse pecado, então, meus irmãos, não foi ao acaso que Paulo citou aqui. O pecado da cobiça é mais difícil de ser negado do que um não matarás ou não furtarás. Quando Paulo diz não cobiçarás, todo judeu olha para isso e pensa, olha, esse eu acho que eu já devo ter cometido. O segundo motivo de ele provavelmente ter escolhido a cobiça é que ela parece ser a raiz de outros pecados, como por exemplo do furto. A pessoa furta porque antes cobiçou. Ou até mesmo do assassinato, da morte. A pessoa mata porque está cobiçando algo. Então, provavelmente, ele quer colocar aqui a cobiça como um exemplo de pecado central, que vai norteando as outras formas de pecar. Por isso, quando a gente viu lá no texto de Êxodo 20, Deus ele é bem detalhado, bem detalhista. Olha, você não vai cobiçar isso, isso, isso. A ideia dele não é ser exaustivo, mas é deixar claro que a cobiça ela está alastrada por todos os lugares. É interessante, então, o apóstolo Paulo citar a cobiça aqui, porque ele dá um checkmate nos judeus que liam a carta. A lei não é pecado, mas a lei vai lá no íntimo do seu coração e deixa claro para você que você quebra continuamente a lei. E um exemplo que o apóstolo escolheu, eu diria que um exemplo excelente é o da cobiça. Mas Paulo não para por aí. Ele quer mostrar agora como o pecado age. Então ele vai dando esse exemplo no verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei estava morto o pecado. Paulo está dizendo, o pecado é tão perverso, tão maligno, que consegue usar algo que é bom, no caso aqui o mandamento, para despertar o mal. Ele não pega o mal, ele não pega algo que é bom e transforma em algo maligno, mas ele pega algo que é bom para despertar algo maligno. Muito cuidado aqui quando a gente estiver entendendo o jogo de palavras que Paulo está usando. É interessante notar que ele não usou a palavra lei aqui, ele está usando a palavra mandamento. E ele vai usar mandamento muitas vezes até o versículo 12. Tudo indica que Paulo agora, ele está falando do mandamento da cobiça, que ele acabou de citar, por isso que ele está falando no singular. Mas a gente pode entender que quando ele falar mandamento, citando a cobiça, ele também está tendo uma ideia da lei como um todo, a lei mosaica no geral. E ao citar sem a lei está morto o pecado, é uma referência clara ao capítulo 5, verso 13. Olha lá comigo. Capítulo 5, verso 13 diz assim:
porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Quando eu expus esse texto para os meus amados irmãos, eu fiz uma diferença entre pecado e transgressão. E tudo leva a crer que o pecado ele pode acontecer sem a lei, como ele está dizendo. O pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, mesmo sem lei, as pessoas pecam, normalmente. Agora, quando tem uma lei, deixando claro que você está cometendo algo que ofende a Deus, aí acredita-se que o nome é transformado para transgressão. Porque agora você está atravessando uma linha que Deus colocou. Então, seria uma forma de dividir. Eu acredito que ela não é rígida, mas pode nos ajudar. Em que, quando Paulo fala de transgressão, ele está dizendo que é um pecado cometido quando claramente se tem uma lei. Deus dizendo, não cobiçarás. E o homem atravessa essa linha. Ele está transgredindo. Mas se essa lei não existisse, ainda assim o homem estaria pecando. Essa seria uma forma de distinguir esses dois termos. Mas, como eu disse, não é algo engessado. E essa citação, voltando lá para Romanos capítulo 7, sem lei está morto o pecado, significa que sem a lei o pecado não pode ser reconhecido. Ele pode ser cometido, mas as pessoas não saberiam o nome. Sem lei o pecado não pode ser reconhecido, identificado ou esclarecido. Vale lembrar essa diferença que eu já citei para os irmãos, e o próprio Paulo já falou sobre ela no capítulo 5. Alguns estudiosos, quando vão se debruçar sobre esse texto, eles tentam explicar como uma ordem pode incitar ou sugestionar o desejo de quebrá-la. Alguns vão dar um nome de contra-sugestibilidade. E quem tem filho sabe exatamente do que eu estou falando. O seu filho já deve ter sofrido com uma contra-sugestibilidade. Quando você disse para ele, não pode colocar o dedo na tomada. Qual é o desejo que vai surgindo no coração dele? Pai, essa tomada é tão bonita. É a contra-sugestibilidade. É uma propensão de reagir negativamente a qualquer ordem. Eu já falei sobre a ilustração da criança, mas temos várias outras. Já aconteceu com você, de você ver uma porta que dizia assim, ó, proibido entrar, ou então, entrada somente de pessoal autorizado. Você já viu uma porta assim? Já deu vontade de entrar? Contra-sugestibilidade. Isso revela, meus irmãos, a nossa natureza pecaminosa. O problema não está na ordem. O problema não está em quem criou essa ordem. Na verdade, quando um pai diz para o filho, você não pode colocar o dedo na tomada, isso é um ato de amor ou um ato de ódio? É um ato de amor, de cuidado, colocando os limites, cercando a criança de proteção. Mas o pecador não vai entender assim. Ele vai entender, eu não posso fazer nada. Estou preso aqui, um escravo. Quando, na verdade, é um ato de cuidado. A lei mostra que não há problema algum nela, antes que o problema está em nós. Isso revela, meus irmãos, uma natureza intrínseca, pecaminosa. Já que a gente está falando sobre isso, lembra da história de Adão e Eva? É interessante notar que ela é um pouco diferente. Como Adão e Eva não tinham isso no coração, essa contra-sugestibilidade ou essa incitação para o pecado, porque eles eram perfeitos, quem vem para colocar essa contra-sugestibilidade em jogo? A serpente. Deus diz, olha, vocês não podem comer dessa árvore aqui, desse fruto dessa árvore. O que é que a serpente vai e diz? Deus não está deixando vocês comerem porque Ele sabe que quando vocês comerem dessa fruta, os olhos de vocês vão se abrir. E a serpente vai colocando a contra-sugestibilidade no coração deles.
no nosso caso, é diferente. Nós não precisamos do diabo para fazer isso nos nossos corações. Nós somos experts em fazer essa contra-sugestibilidade ou essa incitação, sermos sugestionados ao desejo pecaminoso. Nós já temos essa inclinação por natureza. Ou pelo menos, tínhamos. É isso que Tiago diz, né? Capítulo 4. De onde vêm as guerras entre vocês? Não é da cobiça? A cobiça está entranhada em vocês, por isso vocês fazem guerras, divisões, se matam aí. Ninguém precisa colocar a cobiça no coração do homem. Ela já está lá. E é interessante que Paulo vai progredindo no seu argumento para deixar claro o que ele quer dizer. Olha só o verso 9. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Aí, meus irmãos, para que a gente possa continuar, não apenas a exposição do restante desse texto, mas também do restante do capítulo, nós precisamos gastar um tempo aqui na seguinte pergunta: quem é esse eu de Romanos capítulo 7? Você percebeu? Olha só, desde o verso 7, mas eu não teria conhecido o pecado, pois não teria eu conhecido a cobiça. Aí ele vai falar sobre alguns pronomes também na primeira pessoa. Olha o verso 8. Despertou em mim toda sorte de concupiscência. No verso 9. Sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E a gente pode continuar aqui. Paulo vai sempre falar nessa primeira pessoa. Eu. E a gente precisa entender, então, para continuar e ter um entendimento claro das Escrituras, quem é esse eu de Romanos capítulo 7? E aqui nós estamos diante de um dos debates mais delicados da carta de Paulo aos Romanos. Eu não quero tornar isso mais difícil do que deveria ser para os meus amados irmãos, mas para ser honesto com vocês, eu preciso deixar claro que, diante dos estudiosos, existem 4 possibilidades que esse eu pode fazer referência. E aí eu vou citar, e eu vou dizer qual é a que eu acredito. Primeira possibilidade, Paulo está falando de si mesmo, da sua própria experiência em relação à lei. Então ele está dizendo, olha, eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Ele está falando de si mesmo. E aí eu já vou colocando também, junto com a possibilidade, a dificuldade dessa visão. Justamente no verso 9, quando ele diz, outrora, sem a lei, eu vivia. Mas, se você parar para perceber, nunca existiu um momento em que Paulo viveu sem a lei. Desde o nascimento, ele já foi ao 8º dia circuncidado, aprendeu aos pés de Gamaliel. Nunca houve esse momento em que Paulo viveu sem a lei. Por isso, essa possibilidade 1, ela tem uma certa dificuldade. Mas não descarte ela ainda. Possibilidade 2. Paulo está falando de Adão. Ora, sem a lei eu vivia, o único homem que caberia aqui, né? Se você pensar em lei como uma ordem de Deus, seria Adão. A dificuldade, porém, dessa possibilidade, que por mais que haja uma alusão a Adão e Eva, e a gente já percebeu aqui, nós vamos ver também no verso 11, que Paulo parece fazer uma alusão a Adão e Eva, ele não parece ser o foco aqui. Adão não parece ser o foco de Paulo. O motivo é que Paulo, ao falar sobre a lei, ele está falando sobre a lei mosaica, que não tem relação com Adão. Então, essa possibilidade 2, eu já diria para você, você pode descartá-la. A terceira possibilidade é que Paulo está falando sobre Israel, o seu povo. Ora, sem a lei eu vivia. Ele está falando de um período em que o povo judeu vivia sem a lei, antes do Sinai, da entrega dos mandamentos. Mas quando eles receberam a lei, aí pecaram e morreram, enfim. Tem uma dificuldade também, porque é muito estranho Paulo usar eu para se referir a Israel. Não estou dizendo que é impossível, mas
talvez improvável. É difícil alguém se referir a uma nação, sendo que ele poderia falar Israel e os judeus, e ele fala muito sobre eles na carta, usando eu. Tem essa dificuldade, mas também não descarte essa possibilidade por enquanto. E a última, Paulo está falando sobre uma pessoa qualquer, aleatória. Pode ser até eu, ou você. A dificuldade é que, dessa visão, é que a lei de Moisés não foi entregue a todos. A lei mosaica, ela foi entregue aos judeus, aos israelitas. Ficamos então com a possibilidade 1 e 3. E eu acredito que a melhor forma de entender quem seria esse eu de Romanos capítulo 7 é uma união entre a possibilidade 1 e a 3, que eu vou explicar de novo para os irmãos. Paulo está descrevendo a si mesmo, possibilidade 1, e por extensão, ele também está falando dos outros judeus, possibilidade 3. Se identificando com as experiências do seu povo. Então, ao dizer, sem a lei eu vivia, não é que Paulo teve algum momento que viveu sem a lei, mas o seu povo, em algum momento, viveu sem a lei. E ele se identifica com os israelitas. E aí, essa também é a visão de Douglas Moo, de que a melhor forma de entender é Paulo falando de um judeu, ainda não convertido ao cristianismo, e que representa a nação de Israel. Por isso, tanto aqui, quanto também na próxima exposição, no final do capítulo 7, essa vai ser a visão que eu vou adotar para nós entendermos sobre isso. E aí fica claro quando ele diz, outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Fica claro aqui na argumentação de Paulo que ele está dizendo, olha, eu até que vivia normalmente, digamos assim, claro que com o pecado, Romanos capítulo 5, essas pessoas mesmo sem a lei pecavam e morriam segundo a condenação de Adão, o que prefigurava aquele que havia de vir, o Messias. Mas ele está dizendo, quando Deus entrega a lei, ele deixa claro, está aqui, vocês estão ofendendo ao Senhor. Quando a lei vem, é como se o pecado revivesse, ganhasse fôlego, força, e a pessoa morresse. O pecado reviveu e eu morri. Embora, meus irmãos, nós não sejamos judeus, somos gentios, não somos o público-alvo direto da lei mosaica, eu queria lembrar para cada um de nós que Paulo, nos 3 primeiros capítulos de Romanos, ele já deixou claro que, por mais que a lei mosaica não nos condene, outra lei nos condena. A lei da nossa consciência, a lei que está encravada no nosso coração. A lei, não a mosaica, mas a lei de Deus no aspecto geral, que o próprio Senhor coloca nos corações de cada um. A lei da nossa consciência. E os nossos pensamentos servem para nos acusar. Romanos capítulo 2, verso 15. Todos, portanto, são indesculpáveis diante de Deus. Todos, portanto, foram colocados debaixo do jugo do pecado. Todos estão na mesma condição diante de Deus, pecadores, rebeldes. Por meio da lei de Deus, de uma forma geral, todos nós somos encontrados nessa condição. E por mais que seja responsabilidade de cada um de nós, a soberania de Deus continua atuando aqui. Claro, cada um é responsabilizado pelo seu pecado. Mas o pecado da humanidade não pegou Deus de surpresa. Deus usa no seu plano eterno, soberano, governando tudo. Antes, o próprio Deus usa até a perversão do homem, para que todos se acheguem a Ele. E por misericórdia, por graça, bondade e amor, todos possam aprender a confiar e depender inteiramente nele, em sua promessa de um Messias Salvador, que viria para salvar o seu povo dos pecados deles. É isso que Mateus escreve no capítulo 1. Diz, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
A expectativa messiânica, ela vem porque as pessoas olham para a lei e percebem, eu não consigo agradar a Deus. Da mesma forma, eu e você deveríamos olhar para as nossas vidas e dizermos, nós não conseguimos agradar o Senhor. Onde você está nesse complexo tabuleiro da história da humanidade? Você faz parte daqueles que acham que conseguem cumprir a lei de Deus e se achegar a Ele pelos seus próprios méritos? Ou você reconhece que a lei já deixou claro para cada um de nós que somos incapazes de agradar ao Senhor, que precisamos de Jesus, que precisamos de um Salvador? Precisamos do Messias prometido, para que Ele cumpra a lei a nosso favor, para que Ele morra a morte que deveríamos morrer por conta da lei, para que Ele, por seu sangue, lave e purifique os nossos pecados. A lei, então, vai nos conduzindo, como Gálatas vai dizer, ela serve de aio, como aquele que vai apontando para alguém. A ideia do aio, né, alguns acreditam que seria um espeto, uma vara, para colocar o animal nos trilhos, direcionando, mostrando o caminho. A lei serve de aio, apontando para Cristo e dizendo, vocês não conseguem cumprir a lei, mas há um que consegue. Vocês não conseguem ser encontrados dignos, puros, imaculados diante do Senhor, mas há um que consegue. Por isso a lei deve colocar cada um de nós de joelhos diante do Messias. E se você acha que consegue se achegar a Deus com mãos limpas, por seus próprios méritos, pare de se enganar. Alguns, inclusive, querem tratar a igreja assim, como que fazendo uma barganha com Deus. Olha, Senhor, eu vou para a tua casa e aí você me abençoa nos meus projetos pessoais. Eu vou à igreja e você faz isso aqui que eu quero. Com Deus não se brinca, meus irmãos. Não dá para barganhar com Deus. Você acha mesmo que Deus enviou o seu filho, o seu único filho, só para você realizar os seus sonhos egoístas? Seus caprichos? Não. Deus enviou o seu filho para deixar claro quão sério ele leva o pecado. Para deixar claro que todos estão na mesma condição. Se alguém pudesse chegar diante de Deus por seus próprios méritos, não era necessário enviar o Messias. Mas para que cesse toda a tentativa, para que ninguém tente seguir esse caminho legalista, moralista, Deus entrega o seu filho para morrer por pecadores, como eu e você. Para que o homem nunca mais tente negociar com Deus. Tudo já foi pago na cruz do Calvário. É isso que me deixa maravilhado com o Evangelho e deixa Paulo maravilhado também. Como que Deus pode fazer isso com pecadores? Que tamanho amor é esse? É o amor do nosso amado Senhor. E Paulo continua ao falar sobre essa lei que surge e que mata os pecadores. Ele continua dizendo, verso 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Tenhamos um cuidado aqui, para não achar que a lei é que está transformando as pessoas em pecadores. Mais uma vez, deixo claro, ela está apenas mostrando o que já estava destacado, que já deveria estar claro para cada um. Deus entrega a lei a Israel como uma forma de relacionamento pactual com o seu povo. E aí eu vou pedir para os meus irmãos voltarem mais uma vez comigo em Êxodo, só que agora no capítulo 19. Olha só como esse texto é interessante. Ele é antes da entrega da lei. Êxodo 19, verso 4.
Deus vai falar com o seu povo. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Esse relacionamento pactual com Deus era para que Israel fosse luz para os gentios, como Isaías fala. Mas o povo de Israel falha. E também em Deuteronômio, capítulos 28 a 30, não vamos lá, mas você pode olhar depois, lá são estipuladas bênçãos e maldições, que vêm da aliança mosaica. Se vocês me obedecerem, está aqui as bênçãos. Se vocês pecarem contra mim, quebrarem a aliança, está aqui as maldições. O fato é que Deus, em sua sabedoria, estipulou a lei como uma forma de deixar claro: vocês não conseguem se relacionar comigo. Não de forma adequada. Vocês precisam de alguém que resolva a questão da lei por vocês. É isso que ele diz no verso 10. O mandamento que me era para a vida, Deus entrega o mandamento para abençoar, para a vida, para que eles possam se relacionar com Deus. Paulo diz: verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, por causa do pecado. O mandamento que deveria ser para uma vida com Deus, se tornou um sinal claro de perversão do coração que leva à morte. Essa é a relação entre a lei e o pecado, e consequentemente a morte. Mais uma vez, Douglas Moo vai parafrasear aqui e dizer: o mandamento que tinha o propósito de conduzir à vida, na prática, conduziu à morte. É triste, meus irmãos, mas essa é a realidade. E ele continua: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Percebe que ele continua falando na primeira pessoa. E é interessante que, quando ele diz prevalecendo-se do mandamento, ele está citando a mesma coisa que ele falou no verso 8. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento. É a mesma expressão. Aqui é usada a palavra aforme. John Stott vai dizer que essa palavra dá uma ideia de oportunidade. O pecado vê na lei uma oportunidade e usa de forma perversa. Era um termo, esse aforme, era um termo usado com referência a uma base militar. Um ponto de partida, uma base de operações para uma expedição. Quando você domina um território, e a partir desse território você monta uma base para dominar outros territórios. É isso que o pecado fez. Ele usa a lei como uma base para se achegar em outros territórios. O pecado, pelo mandamento, me enganou e me matou. É isso que Paulo quer deixar claro aqui. E eu falei que ia ter mais uma referência, uma alusão a Adão e Eva. É exatamente isso. Pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. É isso que Eva diz para Deus. A serpente me enganou. E Deus dá a consequência para eles: no dia que vocês comerem, certamente morrerão. É um ecoar do Éden aqui. Além disso, Paulo nota como em ambos os casos, tanto no jardim do Éden, como na entrega da lei, o resultado foi o mesmo: a morte. É interessante a gente perceber isso. O pecado vem, me engana e me mata. Ele está progredindo aqui. E para finalizar, Paulo diz no verso 12: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Ele conclui a sua resposta desde o verso 7. É a lei pecado? De modo nenhum. A lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. A lei não é pecado, e sim revela o pecado.
Agostinho vai dizer, o mesmo Agostinho que nós falamos no início, Deus ordena o que não conseguimos fazer, a fim de que possamos saber o que devemos buscar nele. É claro para todos, você não consegue se achegar a Deus, então eu vou buscar nele isso. A pergunta, meus irmãos, que deve ser feita essa noite, é o que fazer diante de um justo juiz, que tem uma lei santa, e um mandamento santo, justo e bom. O que fazer? Esse juiz, ele é justo, e não passa a mão na cabeça de criminosos. A lei dele é santa e não tem mácula. O mandamento dele é santo, justo e bom. Nós precisamos reconhecer que essa lei não serve para salvação. Nunca serviu. Mas justamente como eu já citei aqui em Gálatas, ela serve para apontar para o Salvador. A lei serve de aio para nos levar a Cristo. A lei mostra a condenação e aponta para a necessidade de um Salvador, Jesus Cristo. O mesmo Jesus que disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Esse mesmo Jesus cumpre a lei no nosso lugar, sofre a punição da lei no nosso lugar, para que não mais estejamos sob o jugo da lei. Esse jugo pesou sobre muitos por muito tempo na história da humanidade e continua a pesar sobre muitos ainda. Por outro lado, Jesus diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Enquanto a lei diz, faça isso, não faça aquilo, Jesus diz, está consumado. Enquanto a lei diz, vocês não podem se achegar a Deus, porque são pecadores e Deus é santo, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Enquanto a lei mostra a punição devida a todos nós, que é a morte, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Portanto, se você está cansado de carregar todo o peso dos seus pecados, Jesus te chama e te promete um alívio eterno. Porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Se você está perdido, sem saber o que está fazendo da sua vida, Jesus te chama a seguir o único caminho que leva a Deus, Ele mesmo. Se você reconhece que está caminhando para a morte eterna, creia naquele que não somente pode dar vida, mas naquele que é a vida. Se você está perdido, se você não tem perspectivas, saiba que Cristo veio justamente para pessoas como você. Mas se você já encontrou descanso eterno para a sua alma em Cristo, e escolheu amá-lo para sempre, aproveite agora para agradecê-lo. Porque você foi encontrado primeiramente, amado primeiramente, escolhido primeiramente. Louvado seja Deus por tamanha obra de salvação. Eu quero terminar, meus irmãos, citando novamente Agostinho. O mesmo lá, roubador de peras do início. O mesmo pervertido sexualmente em sua juventude. Após ter um encontro com Cristo, ele escreveu o livro que hoje é conhecido como Confissões de Agostinho, em que ele diz, abre aspas mais uma vez para ele, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti.
tarde te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro de mim, e eu lá fora, e por fora te procurava. Tu estavas comigo, e eu não estava contigo. E chamaste, clamaste, e rompeste a minha surdez. Brilhaste, resplandeceste, e afugentaste a minha cegueira. Foi isso que Deus fez com cada um de nós. Vamos orar. Enquanto os irmãos oram, eu gostaria de saber se há alguém aqui entre nós essa noite que entendeu o Evangelho e quer entregar sua vida ao Senhor. E quer deixar público isso para a igreja. Mostrar que não serve mais ao pecado, mas sim a Jesus Cristo. Se há alguém aqui essa noite que quer entregar sua vida a Jesus, levante uma de suas mãos, nós queremos orar por você. Amém. Há mais alguém? Ok, então, gostaria de chamar a irmã aqui. Pode vir aqui para a gente orar pela irmã. Pode subir. Que ajuda, né? Aleluia. A festa no céu, porque um pecador se arrependeu. Gostaria de orar pela irmã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Pai. Te louvamos porque a obra de salvação é tua. É o Senhor que salva pecadores. Muito obrigado, Pai, por poder ver os eleitos nascendo. Que o Senhor possa abençoar esse irmão, guiá-lo nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos orar para finalizar? Oremos. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra que é viva e eficaz. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos servir ao Senhor. Que um texto tão duro quanto esse possa encontrar o nosso coração quebrantado. E possa nos levar para mais próximo de Ti. Que a Tua amada igreja possa estar servindo ao Senhor. Juntamente com todos aqueles que foram redimidos por Ti, Pai. Te agradecemos porque a Tua palavra é poderosa. Porque um dia também fomos encontrados. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém.